Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um app que permite a exploração da blockchain em Ethereum usando inteligência artificial. Eu irei especialmente ensinar como nós podemos criar uma aplicação baseada em LLM que ela pode ser usada para realizar a análise ou a inspeção de transações que foram realizadas por uma conta que faz parte da blockchain Ethereum. Beleza, pessoal? Normalmente, a ferramenta que nós utilizamos para analisar, inspecionar as transações realizadas por uma determinada conta identificada por um address é a ferramenta Etherscan. Observem essa página correspondente às transações que foram realizadas por este endereço. São várias transações, o que torna a inspeção das transações realizadas por um determinado endereço uma tarefa árdua. Por que não utilizar a inteligência artificial para agilizar, para facilitar a inspeção ou a exploração das transações, usando linguagem natural? Por exemplo, eu quero saber quais foram as últimas transações realizadas por esse address, ou eu quero saber qual foi a somatória dos valores enviados correspondentes a esta conta, a este endereço. Eu quero saber qual é a somatória dos valores recebidos ou os endereços destinatários. Observe, se eu for fazer isso de uma forma manual, realmente é um trabalho árduo, né? Então, por que não criar uma inteligência artificial para agilizar essa tarefa? Demonstração. Pessoal, esse é o front-end do nosso explorador blockchain com inteligência artificial. É muito fácil utilizar. Basicamente, o que eu vou fazer é colar aqui o endereço, ou seja, o address de uma conta, e eu vou realizar algumas consultas usando linguagem natural. Por exemplo, o que este endereço tem feito recentemente, ok? Então eu vou copiar esse endereço aqui, que tem várias transações, eu vou colar e vou fazer uma pergunta. Eu vou aproveitar esse exemplo aqui, ó. O que este endereço tem feito recentemente? Observem. Nesse momento, né, a blockchain ela está sendo consultada, tendo como base a resposta da blockchain, a inteligência artificial, ou seja, o LLM, ele analisa a resposta e gera para a gente aqui, ó, uma análise, né? Uma resposta que traz uma análise. Observe, ó, recentemente o endereço mencionado tem realizado várias transações, principalmente enviando pequenas quantidades de Whey para diferentes endereços. Aqui está um resumo das últimas transações. Olha só que legal. 5 transações foram realizadas. Estas transações mostram uma atividade de envio de valores variados, com a transação mais significativa sendo a primeira, que envolveu 60 bilhões de Whey. A maioria das transações parece ser de valores pequenos, indicando que o endereço pode estar realizando testes, transferências para múltiplos destinatários ou interagindo com contratos inteligentes. Muito legal, muito legal. Ok? Eu vou enviar mais uma pergunta. Qual é a somatória dos valores dos 5, né? Dos 5 últimos, somatória dos 5 últimos, das 5 últimas transações, né? das 5 últimas, das 5 últimas transações desse
endereço. Qual é a somatória das 5 últimas transações deste endereço? Quero saber, né, o valor total correspondente às transações que foram realizadas, as 5 últimas transações. Ok, está aqui o resultado. Para calcular a somatória das 5 últimas transações de endereço, precisamos somar os valores em Way. Então está aqui os valores em Way, os 5 valores. Agora somados, né? Os valores foram recuperados, depois foram somados, calculados e está aqui a resposta. Portanto, a somatória das 5 últimas transações desse endereço está aqui o valor correspondente. Muito legal, muito legal. Mais uma pergunta, eu vou procurar saber quais são os destinatários, né? Quais são os endereços destinatários das 3 últimas transações? Legal, né? Então, por meio dessa ferramenta, nós podemos realizar inspeções, análise. Observem aqui, os endereços destinatários das últimas transações são... Tá aqui os endereços. Legal, né, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, poderia ficar aqui interagindo, né? Enviando várias perguntas e realizando análises. Dá para gerar gráfico, né? Seria bem legal, relatório. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Ok? Arquitetura. Pessoal, essa figura ela ilustra a arquitetura da nossa ferramenta. Observem que o usuário, por meio de um front-end, implementado usando a ferramenta Streamlit, ele pode fornecer um endereço, ou seja, o address de uma conta e uma pergunta, certo? E aí, esse endereço e essa pergunta vão ser enviados por um endpoint de uma API. Esse endpoint é o Analyzer, que pertence a uma API implementada no Fast API. E associado a esse endpoint tem uma chamada, né, um código, uma função que viabiliza utilizar o GPT-4One-Mini para realizar essa análise. É importante ressaltar que para que o LLM, o GPT-4One-Mini, execute a análise, ele precisa receber como entrada o endereço, a pergunta, e também ele vai utilizar como entrada as transações do endereço. Essas transações elas são obtidas através de uma API, da API Etherscan. Então essa API ela acessa a blockchain Ethereum e ela retorna transações, ok? Ela retorna transações que o nosso analisador ele utilizará, especialmente o LLM utilizará para gerar uma resposta. Então, no final das contas, esse analisador ele utiliza o LLM GPT-4One-Mini, ele utiliza o endereço e a pergunta, e ele utiliza as transações correspondentes ao endereço que foram recuperadas por meio da API Etherscan, transações recuperadas da blockchain. Beleza, pessoal? Ferramentas. Pessoal, para desenvolver essa nossa aplicação, basicamente eu utilizo o Streamlit para implementar o front-end. Eu utilizo a OpenAI API para ter acesso ao LLM GPT-4One-Mini e faço uso também da API Etherscan, que é a API que viabiliza obter
as transações da blockchain Ethereum. Ok? Pessoal, para instalar essas ferramentas, eu recomendo que vocês criem um ambiente virtual. Ok? Criem um ambiente virtual e através da criação de um ambiente virtual, vocês instalem nesse ambiente virtual as APIs. Então, por exemplo, instalar a API, melhor dizendo, instalar as bibliotecas que fornecem suporte às APIs. Então, instalar a biblioteca da OpenAI para viabilizar o acesso a um modelo GPT-4 Mini, certo? Instalar a biblioteca que fornece suporte à utilização da FastAPI, né, para criar a própria API, instalar a biblioteca que fornece suporte à criação do front-end usando Streamlit, certo? E instalar a biblioteca que fornece suporte à utilização da API Etherscan. Beleza? Código. Pessoal, esse aqui é o código, mais precisamente é o código que implementa o front-end. O nosso projeto ele é dividido em back-end e front-end. E no front-end nós temos aqui o app.py, que é ele que implementa o front-end utilizando o Streamlit. Tá? Então aqui eu estou importando aqui o Streamlit, né? Estou importando também a biblioteca request, porque vai ser por meio dela que vai ser possível fazer requisições ao endpoint analyze da API, ok? Então nós temos aqui uma sequência de código. Basicamente, essa sequência de código vai criar, né, a interface front-end com uma caixinha de entrada para o usuário digitar o endereço, uma caixinha de entrada para o usuário digitar a pergunta, um botão. Quando o usuário clica nesse botão, vai ser realizado uma requisição, né, ao endpoint analyze, passando para ele justamente o endereço da conta que vai ser analisada e a questão, beleza? Então esse endpoint aqui, né, o analyze, ele faz parte da API implementada usando a ferramenta FastAPI, beleza? O resultado vai ser guardado aqui na variável response, que ela vai ser usada justamente para ser acessada posteriormente e imprimir na interface o resultado. Vamos dar uma olhada agora no back-end, especialmente no código que implementa a API, né, que implementa esse endpoint aqui, o endpoint analyze. Então vamos lá no back-end, e aqui no back-end nós temos esse arquivo aqui, o main, que é o arquivo que implementa a API usando a ferramenta FastAPI. Tá? Então nós temos aqui um bloco de importações aqui, que basicamente o que está acontecendo aqui, principalmente essas duas linhas aqui, nós estamos importando os utilitários, as classes da biblioteca, né, FastAPI, que fornece suporte à criação da API. Beleza? Depois, pessoal, nós temos um import aqui muito importante, observem aqui, que é o utils desse, vamos dizer assim, desse pacote utils, desse diretório utils, nós temos dois importes importantes, que é o get transaction data e ask underline API. Eu quero ressaltar que esse utils ele contém a implementação dessas funções, ok? Por isso que é chamado de utils, né? Esse código aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar. Beleza. Depois nós temos aqui essa linha de código que ela habilita o COIS para front-end do Streamlit, né? Nós temos aqui a classe Query, que é um base model, que é utilizado, observem aqui, para definir o tipo de parâmetro de entrada da função analyze, que está associado com o endpoint analyze, que é justamente aquele endpoint que vai receber a questão e o address, né? Ou seja, a pergunta e o endereço. Então observem, nós temos aqui a questão e o endereço, né, modelados. Beleza. E aí, quando o endpoint ele é invocado, a função analyze correspondente vai executar
duas tarefas. A primeira, observem aqui, ó, get underline transaction underline data. O que essa função vai fazer? Ela vai receber como entrada o endereço de uma conta, o address de uma conta, e vai justamente retornar as transações correspondentes, obtidas lá do banco de dados através daquela API, certo? Uma vez obtidas as transações, elas vão ser guardadas aqui nessa variável, que ela vai ser passada como entrada, como parâmetro de entrada, justamente com a questão para uma outra função importante, que é a ask_API. Essa função ela recebe a questão das transações e ela usa o LLM GPT-4o Mini para realizar a análise e gerar uma resposta que vai ser guardada aqui na variável answer, que vai ser retornada. Bem simples, certo? Então vamos seguir aqui a sequência. Vamos primeiro acessar aqui a função get underline transaction underline data. Vamos acessar. Tá aqui, ó. Ela está esse código aqui no código úteis, conforme eu tinha falado, né? Ele implementa utilitários e a função tá aqui ela, ó, get transaction underline data é uma função utilitária. Essa função ela faz uso da biblioteca request para que seja possível fazer uma requisição à API que vai retornar as transações da blockchain Ethereum, né? Então, aqui nessa linha é possível nós observarmos a URL que vai ser usada para realizar a requisição. É a URL justamente da API Etherscan, onde é passado o endereço correspondente à conta que se deseja obter as transações. É passado uma chave de acesso à API, ok? E aí essa URL que conterá, né, o endereço da API, os parâmetros de entrada, essa URL vai ser passada como entrada, essa variável, melhor dizendo, para o método get, né, para o método get do request para realizar a requisição. O resultado vai ser guardado aqui na variável response, certo? E através do método get da response vai ser possível obter as transações. Observe que eu estipulei aqui 5, ou seja, retornar as 5 transações mais recentes. Beleza? Mas eu posso aumentar aqui o número de transações, eu poder até colocar lá no front-end um componente para que o usuário pudesse especificar a quantidade de transações que devem ser analisadas, né? Beleza? Depois nós temos aquela outra função importante utilitária, que é ask_OpenAI. É ela que recebe a questão do usuário, é ela que recebe a lista de transações que foram recuperadas pela função get_transaction_data, certo? E aí cria-se aqui um prompt, né? Esse prompt, observem aqui, essas são as últimas transações do endereço. Ok? Então nós concatenamos aqui as transações com essa string, né? Essas são as últimas transações do endereço, mais a pergunta, mais a questão. Então esse prompt ele vai ser passado como entrada, observem aqui, para o modelo GPT-4o Mini, beleza? Temperatura configurada de 0.5. E aí o que esse cara vai fazer? É ele que vai realizar aquela análise que a gente viu na demonstração. E o resultado dessa análise vai ser retornado. Beleza? Um detalhe importante, para usar o GPT-4o Mini é necessário ter uma chave da OpenAI, né? Assim como para usar a API da Etherscan também é necessário ter uma chave. Beleza? Para obter a chave da OpenAI, né, é necessário ter uma conta na OpenAI de desenvolvedor, ok? Para obter a chave da Etherscan API, basta criar uma conta na Etherscan. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, essa é a página de login da ferramenta Etherscan. Quando acessar pela primeira vez, é necessário criar uma conta. Para isso, basta clicar aqui na opção, nesse link aqui, sinal, e preencher o formulário com o nome, o endereço, confirmar o endereço, criar aqui uma senha, confirmar uma senha, aceitar os termos. Feito isso, o próximo passo consiste em fazer o login, né? Vou fazer aqui o login com uma conta. Ok?
Feito o login, é possível acessar a essa página que apresenta um overview da conta. E aí o próximo passo consiste em criar uma chave para que seja possível usar a API, né? Então, para isso, ó, basta vir aqui nessa opção, ó, API Dashboard. Nessa opção a gente consegue visualizar aqui uma visualização que mostra o quanto a gente já consumiu da API, né, plano free. E para criar a chave da API é bem fácil, ó. Basta vir aqui, API Case, clicar aqui no botão para adicionar uma nova chave. Essa chave vai ser gerada e aí basta copiar essa chave e levar essa chave lá para o projeto, né? Recomendo adicionar essa chave, ao invés de colocar diretamente aqui no código, colocar no arquivo .env, beleza? O arquivo .env. Então, no arquivo .env você vai adicionar a variável, né? E você vai guardar nessa variável a chave. A mesma coisa para guardar a chave da API da OpenAI, beleza? Ok, pessoal. Então vocês viram que é um código extremamente simples, não é? Onde basicamente nós temos um front-end implementado usando o Similite. Nós temos aqui uma chamada para um endpoint da API, que é o endpoint analyze. Está aqui o endpoint analyze, que vai sequencialmente chamar a função get_transaction_data e depois a função ask_openai. A função get_transaction_data foi implementada aqui em Utils. Está aqui ela usa a biblioteca request para fazer uma requisição, né? A API para obter as transações correspondentes a um determinado endereço, beleza? Já a função ask_openai, ela recebe a questão e a lista de transações. Na sequência, ela usa esses parâmetros de entrada para definir aqui um prompt que vai ser passado para o LLM, né? GPT-4o-Mini, beleza? Responsável por realizar a análise e retornar a resposta, o resultado, que vai finalmente ser exibida na página, né, no front-end da aplicação. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. Eu acho ela bem interessante. Eu vou compartilhar esse código com os membros do canal. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, peço a gentileza a vocês que dêem um like aí, pessoal, e compartilhem esse vídeo para ajudar a gente a continuar compartilhando conhecimento com vocês. Um forte abraço.